Então, gente, boa noite. Acho que começou, né? Tiago. Então, é um prazer estar aqui com vocês, com o Tiago, com essa galera toda que agora vai poder contar com mais um canal aqui no YouTube, é o canal Independente dos Elmos, tá? Eu sou Carmen, sou psicóloga, psicanalista, psicopedagoga, trabalhei desde os 14 anos na área da educação, mais especificamente, tá? Dentre outras coisas, também na assistência social. E estamos aqui inaugurando com chave de ouro com o Tiago Nascimento, né, que é produtor cinematográfico e trabalha com assim, uma gama enorme de coisas, dentre elas, assim, predominantemente documentários. Mas também já foi premiado com filmes, né, de longa-metragem. E eu queria, Tiago, primeiro agradecer a você por estar aqui, inaugurando esse canal com a gente, né, Independente dos Elmos. Já te convidar desde já para outras lives, né, em novembro, e queria que você falasse um pouquinho de você, o que te motivou, como é a sua história de vida, como é que é ser um cineasta negro, né, um diretor, produtor, enfim. Então, cara, realidade. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Olha, estou muito feliz e primeiro é uma responsabilidade estar aí inaugurando o canal, né? E também é uma alegria, satisfação poder estar participando, mesmo com essa distância tão grande, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de estar perto através desses aplicativos, da rede social, né? Bom, quem é o Tiago? Tiago Nascimento, ele primeiro é negro, né, cineasta, tem uma produtora chamada TCN Filmes, então já, como você mencionou, já ganhei alguns prêmios, né, como melhor ator, e o que é legal, que o ator que ganhou nesse meu curta, ele participou das novelas da Record, e ele fez na fase do Santos Dumont, a série da HBO, ele fez o Santos Dumont infantil, que é o Guilherme Garcia, né? E aí a gente vem desenvolvendo séries, publicidade, a série que nós temos é o Paraná Afro, e temos também agora o trabalho mais recente de longa-metragem, é o que nós fizemos chamado Sentinelas do Mar, aqui no litoral do Paraná, né, sobre espécies ameaçadas de extinção, espécies marítimas, né? E aí a gente tem um grande trabalho com a pauta negra, né, com a série que a gente fez, Paraná Afro, e a nossa próxima série que nós vamos desenvolver, que é a caminhada de 1 milhão de negros a Brasília. Tiago, isso tudo, eu tive a oportunidade, né, de assistir os seus documentários e eu fiquei assim, impressionada com uma diversidade de temas, né, claro que você tem a temática do negro e tudo, da consciência, das situações, do sofrimento até, né, mas você também, né, esses prêmios que você ganhou, e esse ator mirim, né, parece que você citou aí, que fez parte da Record e tal, tudo isso é bastante interessante. E como é que as pessoas podem ter acesso, o que você indica para que as pessoas tenham acesso a esses... no YouTube e também tem nas TVs, como é que tá? Tá tudo no YouTube? Então, a minha preocupação maior não foi nem tanto assim, sabe, quando a pessoa vai no YouTube, olha, eu quero ter 1 milhão de seguidores, isso e aquilo, sabe, quer ser um grande youtuber, mas eu usei a ferramenta YouTube e minha página no Facebook, mas apenas para colocar os trabalhos lá, né? Então, se a pessoa digitar Paraná Afro, ela vai ver lá toda a playlist, toda a série do Paraná Afro, são 10 episódios, né, que nós temos lá, e pode também entrar na nossa página TCN Filmes. Então lá vai ver todas as produções, desde publicidade, os trabalhos que a gente desenvolve, né? Alguns trabalhos a gente também não pode colocar por questão de contrato. Por exemplo, eu fiz um trabalho com a Subway aqui de Curitiba, então não pode pôr, enfim, né? Então, mas lá tem todos os nossos trabalhos, desde o YouTube, como o Instagram, o Facebook, né, as redes sociais. Só digitar TCN Filmes ou Paraná Afro que está aparecendo lá. O TCN Filmes aparece mais coisas, né? Porque daí vai aparecer esse documentário
que eu até gostaria que você falasse também, além do Paraná, mas é que Paraná a gente vai ter até a oportunidade de falar numa segunda live, né? E agora, assim, desse que você falou aí, né, das espécies em extinção, como é que você se situou? Como é que foi para você essa experiência? Como é que foi isso? Então, a gente... Espécie. Quem fez a parte da apresentação do documentário foi o Cadu do canal Tesão Piada em Curitiba. Então, nós chamamos ele para fazer a apresentação. E aí, nesse documentário, eu fiz todo o desenho de áudio e de som. Então, desde as músicas, a captação de áudio, e aí ajudei também na produção dele, né? Junto com o diretor Gabriel Marque, que é um grande diretor também, amigo meu, parceiro, e ele é especialista em documentários de natureza. Então, ele já tem documentários sobre a reserva de Mata Atlântica, aqui do Paraná até São Paulo, gravou no Pantanal. E o Sentinelas do Mar foi um desafio, porque eu, morando aqui no litoral, eu mesmo me surpreendi que não conhecia esse litoral que nós apresentamos nesse documentário, que é as espécies ameaçadas de extinção, que é a tartaruga verde, o nero, o tubarão-martelo, né, e a raia-manta. Então, eu falei assim, olha, eu moro tantos anos aqui, eu não sabia disso, né? E isso nos surpreendeu, e né, alcançou aí mais de 40, 50 mil pessoas nas redes sociais, assim, e a gente faz um trabalho de conscientização da natureza, né? Esse trabalho que você faz, você diz na sua produção ou esse trabalho específico? Não é na TCM Filmes, né? É nesse documentário específico que é feito esse trabalho de conscientização, né? Sim, esse trabalho, tipo Sentinelas do Mar, a gente trabalhou numa coprodução, né? A gente fez produção em parceria, e aí eu cuidei de toda a captação de áudio, né? Só de áudio, então parceria com o Gabriel Marque, grande diretor. Mas foi uma experiência falar disso, né? Agora, a gente fez um curta, e esse é nosso mesmo produzido, chamado A Flor da Pele. Então, esse nós ganhamos com o ator mirim, com o melhor ator, o Guilherme Garcia, e isso deu uma projeção para ele muito grande, porque ele trabalhou na novela da Record, na HBO, fez vários comerciais de publicidade aí em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Deu uma alavancada na carreira do Guilherme, né? Então, assim, nós fizemos um documentário sobre o Quilombo, que é um dos quilombos mais antigos aqui do Paraná, e com o senhor Silvestre, um senhor de 94 anos, contando a história do Quilombo, e nós ganhamos no Festival de Goiânia, né, o Festival de Agroecologia. Então, assim, diversos trabalhos, né? É muito interessante esse trabalho, e vamos buscar lá na página, né? Eu mesmo vou buscar na página, conhecer mais, porque a gente conhece muito pouco do nosso país, né? A gente, né, que tenta abrir assim um leque para esses depoimentos e para ter um pouco de sensibilidade e de tolerância mínima, ou máxima, enfim, com esses acontecimentos agora, né? Eu queria te perguntar, não posso deixar de perguntar, como é que você vê essa situação dos manguezais, né? O que será que vai acontecer? A gente está muito triste, a gente sabe toda a importância, né, que filtra a água, e além de filtrar, tem toda uma como é que a gente chama? Uma vida ali dentro, um ecossistema, né, que está ameaçado de ser destruído. Então, isso para nós, ainda mais nesse mês, né, que é o mês da natureza, e ainda mais no nosso Brasil, que é tão belo a gente trocar por moeda corrente, que nem vale nada, né? O dólar está R$6. Eu não sei, você pensa que isso pode ser revertido? A gente, como é que, sei lá, fazer alguma coisa para explicar às pessoas o que é um manguezal, qual a importância? Que a pessoa pode pensar, um mangue, é lama.
né? Eu não sei, não é que todo mundo vai pensar isso, mas a primeira coisa que vem assim né? Não sei. O que você pensa? Esse mês é um mês muito importante, que é o mês da natureza, né? E quando a gente fala em preservação da natureza, a gente vê que hoje, com o ministro do Meio Ambiente que nós temos, esse governo que nós temos, a última preocupação é com o meio ambiente, né? A gente viu aí como que está a nossa Amazônia, como que está o nosso Pantanal, que é muito fácil, né, eu chegar na maior instituição do planeta, né, a ONU, e falar, não, quem causou os problemas são os indígenas e os caboclos, né? E aí a gente vê, por exemplo, os indígenas, como eu já gravei em várias etnias indígenas, caigangues, guaranis, carijós, e ali é a casa deles, a natureza é a casa deles. Então, imagine como alguém pode destruir o seu lar, a sua terra, né? Não tem cabimento. Então, a gente vê que a gente está vivendo hoje num momento de retrocesso. Então, para nós que já somos um pouco mais de idade, é muito difícil você fazer uma desconstrução e construir uma ideia de preservação, né? Então, cabe o quê, né? Os professores, os educadores, nós do audiovisual, né? Usarmos as ferramentas para atingirmos o quê? As gerações que estão vindo. A minha sobrinha de 6 anos, minha filha de 12. Então, atingir essas gerações que estão vindo, para que quando estiverem na nossa idade, falar, olha, eu tenho que cuidar disso porque não é só meu, é de todos, né? Então, cabe a gente buscar essas ferramentas, né? Ter uma consciência do quê? Da preservação, do cuidado. Como que eu posso fazer? É através dos meus documentários de reserva de Mata Atlântica. Falar assim, olha, pessoal, tartaruga verde está aqui, mas ela está ameaçada de extinção. Então, vamos cuidar, não jogue o canudo no rio, você vai na praia, não joga o plástico no mar, sabe? Então, tem essas coisas, ter cuidado, porque daqui a alguns anos, a gente, se não cuidar, vai estar um desastre total, né? Então, a ideia de preservar o que temos. Você falou uma coisa você está falando uma coisa muito importante, que é, né, a quinta arte, né, o cinema, o documentário, enfim, né, até o cinema de ficção, mas que tenha um fundo de, né, querer realmente objetivando a conscientização das pessoas. Ele é um instrumento raro, porque ele une todas as artes, né? A música, né? a fotografia e outras coisas mais, a pintura, etc. E tal, por isso chama-se quinta arte. Então, é um instrumento privilegiado, que eu, como educadora, usei muito. Eu fui muito privilegiada, agradeço a Deus, porque eu trabalhei na época do querido Leonel Brizola, né? A gente não pode deixar de falar que Independentes 200 é o nosso canal, né, até me veio na mente aquela música que ele cantava, não vou cantar aqui agora, mas enfim. Então, o cinema eu sempre usei com os meus alunos, mesmo aqueles que tinham alguma deficiência, até porque era muito mais fácil eles absorverem todas essas coisas. Mas você vê que as pessoas hoje em dia, ditas normais, estão sendo, não sei, assim, um pouco obturadas, né? Estão sendo, não sei como dizer, hoje a gente está vivendo numa época de que as pessoas estão sendo massa de manobra, né? Por exemplo, antigamente, anos 2000, anos 90, anos 80, né, 2000 para trás, não tinha uma aceleração das informações. Então, se eu quisesse saber alguma coisa, ou era do jornal, naquele horário, ou eu tinha que ir na biblioteca, pesquisar, enfim. Hoje, com a velocidade que nós temos, tem um perigo nisso, porque nem tudo que está na internet tem a veracidade, né? Então, o maior problema hoje da geração que nós estamos é que qualquer coisa que lê, não, está ali escrito e pronto, não vai buscar se aquilo de fato é verdade, verdadeiro ou não. Então, a gente está vivendo numa época que, daquela geração da internet, Maria vai com as outras. Ah, não, mas fulano falou, não, mas é verdade?
ou não é? E eu acho que, por exemplo, quem trabalha como eu, jornalista, os repórteres de rua, os cineastas, tem um papel fundamental, ou senão todos aqueles de comunicação, né? Hoje tem os youtubers, tem um papel fundamental do quê? Olha, eu vou trabalhar com comunicação em rede social, no mínimo, trazer a verdade da informação, né? Eu acho que isso é questão até de profissionalismo, ética, trazer um mínimo, né, da veracidade. Olha, fulano falou que quem queimou a mata no Pantanal foi os índios. Opa, mas espera aí. Como que é a cultura dos indígenas? Né? Vamos ver como que é. É verdade isso, não é? Então, tem essa questão, né, de procurar veracidade de qualquer assunto, né? Então, por exemplo, ó, no meu caso, existem só no país 23 cineastas negros registrados pela Ancine. Olha. Então, assim, você vê vários negros filmando. Tem aí, filma o casamento, isso e aquilo, mas aqueles que se autodeclaram e falam, olha, realmente eu sou negro, isso e aquilo, por que muitas pessoas não se registram, não se autodeclaram? Porque muitas vezes, tipo, isso vai até afetar no seu campo de mercado de trabalho, né? Então preferem vou ser neutro aqui do que realmente falar o que é. Né? Então, é mais ou menos isso, hein? Eu estou vendo, assim, essa fala, né, quer dizer, que é super atual e muito compatível com o momento que a gente está vivendo, né? Primeiro que a gente está no meio da natureza, você tem documentários sobre a natureza, esse, né, incrível, o que você fez sozinho aí na sua empresa, e esse outro também, né, junto com o pessoal da Petrobras, o pessoal, né, Isso, enfim. Então, o que ocorre? Eu acho que, assim, falar que o índice é uma coisa assim, absurda, primeiro, mas tem gente que acredita, e também tem gente que acredita que a verdade não existe. A verdade é só uma questão de interpretação. Poxa, se está caindo uma coisa na minha cabeça, a questão talvez não seja de interpretação, seja de vida ou morte. Né? Eu acho que, assim, o índio está numa situação de vida ou morte. Então, até você ter... isso é uma coisa típica de um sistema de governo que a gente sabe qual é, que é a falsificação, né? É a falsificação da informação, e aí você diz que a verdade não existe. Poxa, se a verdade não existe, então a mentira não existe, eu posso mentir à vontade, que legal isso, né? Eu posso ficar rico com mentiras, né? Bom, mas a verdade existe, e é assim que a gente vai trabalhar nesse canal. Nós da Independente 200, sabe, Thiago, temos uma página também no Facebook, e a gente não inventa nenhuma notícia. A gente apenas bota a notícia lá e a gente combate a fake news. Aqui também a gente não vai querer ninguém falando a mentira, porque a gente acredita que a mentira existe. Né? Então, se alguém tiver feito alguma coisa, uma maldade com uma pessoa, isso vai ter que aparecer. E com o índio, não sei, isso são coisas dignas de serem mostradas. Você não acha? Eu acho. Sim. Hoje a gente está atravessando o quê? Povos originários, quilombolas, aldeias indígenas, atravessam assim um momento mais acirrado. Não que antes não fosse, mas antes era assim, ó. Eu ia na tua casa, comia de você, ó. Eu por dentro não gostava do Thiago, mas eu ia lá, comia e tal. Hoje não. Hoje olha para você falar seu macaco e tal, isso e aquilo, mas estava com você antes. Então, quer dizer, hoje o preconceito étnico-racial, ele está muito aflorado. Então, aqui no Paraná existem 89 quilombos. Eu tive o prazer de gravar em 10. Então, a gente vê como que os quilombolas, né, e os povos originários aqui do Paraná sofrem muito por uma questão de preconceito, racismo. Também tem as questões de espaço de terra, né, com os fazendeiros, né, enfim. Então, há o quê? Nós temos que trabalhar uma conscientização. Quando eu gravei no Quilombo aqui, eles trabalham muito com a questão
da subsistência, que é plantio, a pesca, enfim. E aí o que aconteceu? Nessa cidade existe uma fábrica de cimento, e os rejeitos de cimento caem no rio. E aí, ponto, matou a questão de pesca do quilombo. Aí, uma empresa de pino, né, que é planta árvores de pino, começou a construir isso, começou a avançar, e onde você planta árvore e pinos, não dá mais nada. E aí acabou matando a subsistência do quilombo. Aí o que acontece? Você chega para um senhor de 94 anos que plantava o seu arroz, seu feijão, ter que ir no mercado, ele falou, esse aqui tá me matando, porque eu não tenho mais espaço para plantar. E aí você vê o avanço da fazenda, do cimento, de um quilombo de 200 anos. Então você vê que hoje o ser humano, né, não digo nem questão de empresas ou fazenda, que a consciência do ser humano está mais do que, olha, eu vou cuidar do meu, ele que cuida do dele. Né? Não está naquela coisa, olha, poxa, lá existem famílias, né, existem pessoas, então se eu tenho isso aqui já está bom para mim, mas é que a questão que o ser humano trabalha numa coisa que é muito difícil de se trabalhar, que é o tal da vaidade. Exatamente. Né? Outra coisa que eu queria completar aqui, não é nem ele querer, outro quer sobreviver, não, ele quer mais, muito mais do que ele precisa para uma sobrevivência digna, né, incluindo lazer até conhecer o mundo inteiro. Não, ele quer muito mais. Ele quer mais do que a existência, não sei, do planeta, porque a acumulação é muito grande. Sim. É muito grande. E outra coisa, eu vejo, não sei se você pensa assim, eu queria que você me respondesse, que essa destruição, né, você poderia dizer, ele não está comendo, né, como algumas pessoas de poder respondem, você não está querendo comprar arroz? Come macarrão. Não, aí você diz, o senhor não está plantando, então eu vou dar uma ração, eu vou então, sabe, vai ali que eu vou dar uma bolsa para o senhor. Gente, não é só questão material, é questão cultural, nós estamos destruindo a nossa cultura, não sei se você pensa assim também. Sim, sim. Principalmente com aqueles que vivem ali na terra, o índio, o afro-indígena, o quilombola, eles têm uma, como você falou, a natureza, né? Eles são gregários também, o grupo, é o lar deles, é a família deles, então aí você vai trocar isso pelo quê? Eu não tenho nada que possa trocar. Ao meu entender, não sei, o que você acha? Quando você vai numa cidade, eu pelo menos faço isso, você mede aquela cidade pelo nível cultural dela, né? Então, por exemplo, você vai, quando você vai para fora, vai para a África principalmente, lá talvez muita gente fale, que povo pobre, humilde e tal, mas peraí, você começa a ver crianças de 6 anos, igual minha sobrinha, falando 3 línguas. Nossa. Né? O francês, o inglês e a própria língua deles, né? Porque isso é cultural deles. Aí você vê o seguinte, o ancião, né, o patriarca lá daquela aldeia, contando as suas histórias para sua tribo. Quer dizer, mantendo aquela cultura viva, né? Falando sobre as religiões de matriz africana, as religiões dele, as tradições, enfim, mas ele ensinando criancinhas pequenas, até aqueles anciãos também, para a questão cultural nunca morrer, a questão da história. E aí a gente tem um grande problema no Brasil, que eu sempre falo, que isso vem de Rui Barbosa. Por quê? Em 1888, né, pegando aqui, tem a Lei Áurea, legal, vamos libertar todo mundo. Mas aí, em 1889, vem Rui Barbosa, ministro da Fazenda, e fala, vamos queimar com toda essa história aqui. E aí a gente não tem registros das nossas histórias. Não tem registro de quando os escravos afros, né, brasileiros, né, que vieram para cá, tiveram uma relação com os indígenas que estavam aqui e saíram muito afros indígenas.
Nós não temos histórias de personalidades de quilombos, a não ser o Zumbi do Palmares e um ou outro, né, registros escritos, porque lá atrás foram queimados, né? Então, o que nós precisamos? Resgatar essa história para que mantenha a cultura viva, né? Através de livros, através de TCCs, através do audiovisual. Então, isso é muito importante, mantém a história viva do quilombo, da aldeia indígena, né? Sentar lá com o cacique, com a pajé, com o pajé, e olha, como que é isso daí, né? E gravar essas histórias, que isso é muito importante, faz parte de nós brasileiros, né? Você acha possível, através da história oral, né, passada, assim, digamos assim, desses mestres, dos pajés, digamos assim, essas pessoas, essas comunidades, você acha possível resgatar alguma coisa? Ah, sim. É um trabalho digno, né, de um grande esforço, mas é muito sim. válido. Não sei, você acha possível? Tudo é possível, né? Mas eu acho que falta do que, por exemplo, eu quando eu me formei em cinema, eu decidi ser um contador de histórias. Eu amo muito documentário, né? Enfim. Por quê? Porque as histórias, o documentário aproxima as pessoas de uma realidade. Agora, né? Você pode contar histórias de diversos assuntos, mas contar a história, por exemplo, de um quilombo com mais de 300, 200 anos, é um desafio, porque isso mexe com a história. Quando você vê, a pessoa está falando, não, olha, a nossa aldeia se chama João Surá, porque um fazendeiro saiu de São Paulo, veio para cá, achou o nosso quilombo, escravizou todos nós, que eram escravos fujões, né? E o nome dele era João. Mas de tanto ele surar, quer dizer, de tanto ele surrar os escravos, ficou o nome, João Surá, que é o João que surrava os escravos. E aí você vai lá ver uma igreja de 300 anos, está lá de pé, onde eles fazem as procissões, os cultos deles, fazem as suas rezas, seus rituais. Isso faz parte da história. Quando você vai na maior, né, eu indo, tem um documentário nosso, da maior aldeia indígena do sul do Brasil, que é aqui no Paraná, 4.000 caigangues. E eles contando as suas histórias, fazendo as suas danças. Tudo é possível, basta o quê? A gente ter esse olhar social, que é esse que falta. Porque hoje as pessoas querem olhar só para o seu. Eu posso, por exemplo, fazer um monte de trabalho, mas onde que vai beneficiar o Thiago nisso? Agora pensar onde que vai beneficiar a sociedade. Então, um dia, eu não me preocupo com o nome Thiago Nascimento. A minha maior preocupação é que alguém chegue e fale assim, olha, teve um moreno aí, não lembro o nome dele, mas ele registrou a história, ele foi em tal quilombo, por conta disso eu posso ver a história viva, olha, ele foi nessa aldeia, eu vou estar em Sergipe, Sergipe tem o primeiro quilombo urbano do Brasil. Olha que interessante. Eu vou estar gravando lá agora, a partir de novembro, né, passando esse período eleitoral, vou estar gravando lá, e é o primeiro quilombo urbano. Então você vê assim, quantas pessoas no Brasil não sabem disso? Agora você vai lá, faz um registro, né, você faz um registro, fica marcado para a história, porque não tem nada registrado, e as pessoas vão falar, poxa, olha, aqui está o primeiro quilombo urbano do Brasil registrado, né, o patriarca falou, o líder, enfim, né. Então eu acho que o maior desafio é não pensar em si na hora de gravar, pelo menos eu penso assim, mas pensar em contribuir para a sociedade, né. Então quando você faz um documentário desse mês de natureza, sobre o quilombo, aldeia indígena, e sobre a preservação de espécies marinhas ameaçadas de extinção, você pensa, o que eu estou deixando para a sociedade? Olha, o quilombo é um lugar sagrado, a aldeia indígena é um lugar sagrado, e o mar principalmente também. Então cabe a mim o quê? Cuidar dessas 3 esferas
manter viva para que futuras gerações venham e possam também dizer, olha, nós temos isso daqui graças a alguém que falou para mim preservar, né? Então essa é a ideia principal, né? Thiago, a gente já está quase no final, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, que é, assim, primeiro dizer que eu espero que você esteja conosco em outras lives, porque a sua história, né, tem que acabar de ser contada, você, né, enfim, é Thiago Nascimento, que teve uma dificuldade de nascimento e renasceu, assim, né, tem uma coisa que a gente vai deixar, assim, em off para as pessoas saberem depois, um mistério da vida do Thiago. Mas eu queria te perguntar sobre o seguinte, se você acha que também as pessoas que trabalham com cinema, sobretudo com documentário, com essa visão, digamos, sociopolítica, não socioambiental e cultural, né, e até como você colocou lá na sua, que você, né, é um pouco também, além de documentarista, é um pouco também historiador? E como é que você se sente? Bom, é assim, ó, as pessoas olham o documentário pronto e pensam assim, já vê pronto, pensa que aconteceu uma mágica e a coisa aconteceu, né? Mas na área do cinema existe uma palavra chamada pré-produção, né? Por quê? É aquele período de pesquisa que você, por exemplo, eu não sabia muitas coisas, né, nesse universo, por exemplo, de espécies marinhas. Então tem aquele trabalho de pré-produção junto com a Mar Brasil, a Petrobras, de perguntar como que é e tal, porque você vai direcionar as perguntas certas, né, para os profissionais. Então, aí imagine, eu gravei nesse período de 2 semanas esse documentário, aí passou 2, 3 dias, eu tive que ir para Curitiba para gravar um documentário sobre capoeira, no estado do Paraná. Imagina, é um universo diferente do outro. Então, o documentarista ou o cineasta, talvez ele não saiba de tudo, mas ele sabe um pouco de cada coisa porque ele lida com diversos temas, né? Diversas temáticas. Por quê? Porque tanto quem escreve os roteiros de filme ou o documentarista em si, a primeira função dele o que é? Pesquisar. Né? Eu vou falar sobre, vamos criar aqui, eu vou falar sobre a aldeia indígena Carijós, que foi a primeira aldeia a vir aqui para o sul e tal. Então tem que pesquisar sobre essa aldeia, como que foi, como que eles vieram aqui, né? Quando os portugueses vieram, eles já estavam aqui, vieram da onde? Então você vai se aprofundando e depois você vai afinilando, né? Você vai tirando aquilo que não é válido para o teu documentário e deixando aquilo que é mais precioso. Pô, mas isso daqui é importante para esse filme? Eu posso até registrar, mas vai fazer sentido ou não? Então, quem quiser contar uma história, fazer um documentário, a primeira coisa é pesquisar. A segunda coisa é o seguinte, todo mundo pode gravar. Todo mundo, com celular, com câmera, mas o fator principal é saber contar a história. Qual vai ser a narrativa da minha história? E eu falo por mim mesmo, por mais que você fale sobre aborto, então você pegue 10 pessoas que abortaram, 10 pessoas que não abortaram, né? Vai ter um pouco do diretor no filme, infelizmente, não tem como ser imparcial. Então, por isso, esse lado do Thiago, né, social, humano, sempre vai estar nos seus documentários, né? Sempre vai estar lá o que ele acha sobre o preconceito, o que ele acha sobre racismo, o que ele acha sobre a preservação do meio ambiente, sempre vai ter um pouco do Thiago lá, né? Talvez não vai estar 100%, mas um pouco do que o Thiago pensa vai estar lá nesses documentários. Então, a ideia principal é uma assinatura, né, Thiago? Uma assinatura tua, né? E isso é importante, né? Eu digo assim, ó, graças a Deus, como você falou um pouquinho ali, eu me considero mesmo um milagre, mas acho que na outra live a gente pode falar disso. Podemos. Mas eu decidi contar a história
por conta de algumas vivências que eu tive, e o fator principal que o Thiago pensa é isso mesmo que eu falei agora há pouco ali atrás. É o que eu vou deixar para a posteridade, né? Quando meus filhos, meus netos estiverem grandes, e eles falaram, se eu conseguir alcançar eles, já está de grande tamanho, porque eles falam assim, olha, meu avô, meu pai, meu bisavô deixou um material precioso aqui, né? Então, a minha maior preocupação, o que eu estou deixando para as futuras gerações com o meu trabalho audiovisual, né? Então, essa é a preocupação do Thiago. Por isso que quando a gente faz, eu procuro fazer os conteúdos, contar a história de que vai causar uma reflexão, um impacto, né, nas pessoas, fazer as pessoas refletirem. Mesmo que tenha um pouco de comédia, isso e aquilo, mas no fundo a pessoa, poxa, tenho que refletir sobre isso. Eu devo, assim, concluir só um pouco, assim, nessa live, que é uma live inicial, né, que o cinema, e você, que é uma pessoa que tem essa visão transformadora, né, e que tem essa coisa do valor da vida, até pela sua própria história, que a gente vai contar melhor aqui outro dia, de que a vida importa, e importa tanto, né, que não é só uma questão material, né, não é só uma questão material, é uma questão da vida, né, da preservação mesmo, não só das espécies, mas da cultura, né, das pessoas e da autoestima, do valor, né, de cada pessoa, de cada grupo, né, étnico. E assim, Thiago, eu queria assim, muito te agradecer mesmo e espero poder contar com você aqui outras vezes, porque a gente falou muito pouco, né, nesse dia, na inauguração do canal, mas você tem tanto para contar que eu vou te convidar outras vezes, se você permitir, falar mais sobre cada desses documentários, né? Essas pessoas, trazer para a gente, porque é uma forma também de você estar trazendo um pouco do Brasil, porque nós estamos em casa, presos, e não temos essa cultura que você tem aí, como documentarista que está caminhando pelo Brasil inteiro e se enriquecendo, né? E nos enriquecendo também com essas não só memórias, mas com essas reflexões. Né? Eu que agradeço. Agradeço, Carmen, a você, a todos que estão assistindo. Para mim é uma honra estar aqui na estreia hoje, né? Aqui do canal. E espero, né? Estou aqui aberto para outros convites para a gente falar, né? A gente não falou nem né? Deu só uma pincelada nos trabalhos, né? E eu quero deixar aqui mais uma vez, o pessoal pode encontrar meu material na TCN Filmes, né? Na página no Facebook, ou, né, como o canal ainda é bem pequenininho no YouTube, digita lá Paraná Afro, já vai aparecer TCN Filmes, né? Muito obrigado, né? E estou aqui à disposição sempre. Obrigado. Obrigado também. Brindemos a vida e o Thiago, que inaugurou aqui nosso canal.